Bem-vindos à aula 78 de Língua Portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer retornar para dentro da sua casa com um pouquinho mais de conhecimento em língua portuguesa. Muito bem, para a nossa aula de hoje, aqueles materiais de sempre, os tradicionais. Caderno, lápis, borracha, apontador, a caneta caso você queira anotar algum título, combinado? Muito bem, eu sei que você já tem esses materiais aí com vocês, então vocês vão abrir numa folha nova, anotar a data, escrever aula 78 e língua portuguesa. Muito bem, tudo devidamente organizado, vamos iniciar. Observe aí na tela da sua TV. Você tem dispostas algumas palavras e uma imagem. Nós temos ali num canto nos textos, embaixo a palavra de, e no outro canto nós temos aquela imagem, né? A lupa com os olhos. Está acompanhando aí na tela da TV? Fragmentados, separados, não nos dizem muitas coisas. Mas agora observe como vai ficar toda essa composição de palavras e imagens. De olho nos textos. Ela tem uma imagem, né, que são os olhos com a lupa, e eu tenho palavra de e as palavras nos textos. Vamos pensar, de olho nos textos. Percebam ali que a lupa ela está em cima de um dos olhos e ela nos passa a impressão de que nós temos que investigar muito bem os textos que nós estamos propondo a estudar, não é mesmo? Muito bem. E agora, pensando nas imagens, na leitura das imagens, eu quero trazer mais um desafio para você. Observe aí na tela. O que nós temos aí na tela? Muitas formas, nós temos círculos, né? Aquele círculo está meio ovalado, aquele círculo maior, né? Ele tem uma aparência oval, não é mesmo? Achatada nos polos norte e sul ali daquele círculo. Nós temos losangos, nós temos outros círculos, nós temos triângulo. Será que você consegue imaginar o que essas imagens querem nos passar? Observe bem próximo da tela. O que será que essas imagens nos passam? Vem comigo para descobrir. Vocês estão vendo aí na TV a imagem fragmentada. E anteriormente nós percebemos que quando a ideia de um texto é passar informações e essa ideia está fragmentada, as informações não passam. Muito bem. Aí nós temos várias formas geométricas e juntas elas querem passar uma informação para nós. Então, muito bem. Vamos montar de novo. Acompanhe comigo. Eu vou começar pela peça maior, que é esse círculo aqui que está ovalado. E vou montar outros pedaços da nossa imagem, vamos assim dizer. Parece que já está tomando forma, não é mesmo? Aí na sua casa, você já consegue agora perceber qual a informação esta imagem quer passar? Eu vou trazer mais dicas aqui. Olha lá o que está formando.
Você aí de casa já sabe o que é, não é mesmo? Você conhece esta imagem? Você já viu essa imagem em algum lugar? Acompanhe agora aí na tela da sua TV para que você veja mais de perto. Você já viu este animal? Sabemos que é um animal. Ele tem a cabeça, as 4 patas, vemos uma cauda, não é mesmo? E nós vemos aqui as costas do animal, né? Nós estamos vendo o animal de cima. Você conhece esse animal? Acompanhe comigo. O nome dele é cágado. Observe o acento na primeira sílaba, cágado. Eu tenho certeza que você em casa achou que era uma tartaruga, mas não é. Vamos conhecer um pouquinho sobre os cágados? Observem aí, ó, existem 40 espécies distribuídas pela Austrália, Nova Guiné e América do Sul. Você já sabe que o Brasil fica dentro do continente da América do Sul, não é mesmo? Muito bem. A carapaça dos cágados é ovalada e de cor escura. Então nós estamos vendo tanto nesta imagem quanto na imagem que eu coloquei aí na tela da TV, que a carapaça, né, que são as costas aqui do animal, o casco do animal, ele tem uma cor mais escura. E também é um animal terrestre e aquático ao mesmo tempo. Prefere rios de água doce. Gostou de conhecer algumas informações sobre o cágado? Muito bem, agora eu vou trazer aqui um outro desafio para vocês. Vocês estão vendo aí na tela da TV um texto. O nome desse texto é O Cágado e a Festa no Céu. É um conto popular. Será que você conhece esse conto? Para que você tenha certeza, eu vou dar um tempo para você fazer a leitura.
crianças? Vocês conseguiram fazer a leitura deste texto? Eu espero que sim. Mas agora nós vamos reler o texto, agora coletivamente. Então eu vou ler aqui e vocês acompanhem a leitura aí comigo. Muito bem, vamos lá. O cágado e a festa no céu. Festas no céu acontecem de vez em quando, você deve saber. Sapos, cegonhas e outros bichos já foram e se divertiram muito. Da última vez, parece que foram 3 dias de festança. Todos os bichos estavam lá. O cágado, que era vagaroso demais, é que não tinha aparecido. Quando alguns já vinham de volta, perceberam que ele ainda estava a caminho. Vendo o seu esforço, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O cágado aceitou eufórico. Montou na garça, rumo ao céu, voaram muito alto. Em pleno voo, a garça perguntou se o cágado ainda via a terra firme da altura de onde eles estavam. O cágado disse que não via mais nada. Pois não foi que a malvada da garça largou o pobre do cágado no ar? Coitado, ele veio caindo e dizendo: Léu, 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 se eu deste escapar, nunca mais vou à festa no céu. E foi aí que gritou bem alto: Afastem-se, pedras e paus. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Ele escapou vivo, mas seu casco se quebrou em muitos pedaços. Dizem que é por isso que o cágado tem o casco em forma de remendos. Você já conhecia esse conto popular? Ele está aqui trazendo algumas informações, tentando explicar de uma forma popular o porquê o casco do cágado ele tem esse formato de remendos. Observe comigo o cágado aí na tela da TV. Não parece que é um casco em forma de remendos? Muito bem. Então, falou-se um pouquinho, tentou explicar por que o casco dele tem esse formato, não é mesmo? Vamos ficar um pouquinho mais espertos e de olho nos textos. Vamos observar algumas informações que trouxeram este texto. Observe aí na tela, ó. O professor vai colocar algumas marcas. Muito bem, eu dividi esse conto popular em 4 partes. A primeira parte, a parte que está contornada em vermelho, é a parte da apresentação do tema, dos personagens, do acontecimento, o espaço aonde vai acontecer a história. A segunda parte é o desenvolvimento, é o desenrolar dos fatos. E quando chegamos aqui, ó, na parte em que o professor contornou de roxo, é o clímax, é aquele momento de tensão no texto. E logo abaixo, onde está em azul, bem clarinho ali, é o desfecho da história, como ela termina. Então observe aí, ó, vamos conhecer um pouquinho sobre a apresentação. Olha o que o professor vai dizer para vocês, ó. A apresentação é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo, o espaço em que eles estão inseridos, geralmente logo na introdução. Então aqui fala, né, quem são os personagens? Os bichos. E os bichos estão indo aonde? Numa festa que acontece no céu, né? E mostra que um dos personagens está começando a ter um problema ali, que é o cágado, que não consegue chegar por ser vagaroso demais. E aí vem a complicação, né? Aquele desenvolvimento dos acontecimentos. É um acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Ao longo da narrativa, o autor conta que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Então, nessa complicação, é o desenrolar dos fatos. Então nós percebemos lá na apresentação que o cágado tinha uma dificuldade para chegar na festa onde estavam os bichos. E aqui a gente mostra, né, uma maneira de tentar solucionar o problema. Como? A garça que se ofereceu para levar o cágado nas costas. Muito bem.
Aí, a terceira parte é o clímax. O que é o clímax? Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa, né, o conto, o texto, ele é levado a um ponto de alta tensão ou emoção que exige uma decisão ou um desfecho. Qual que foi o momento de tensão que deixa a gente assim bem apreensivo? É o momento que a garça larga o cágado lá do alto para que ele caísse, né? Esse momento de maldade da garça. Então aqui é o clímax. O que será que ele vai fazer para resolver? E aí vem o desfecho, que é a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito, que é a hora que ele faz, né, ele emana aquelas frases de efeito que ele fala que se ele escapar da queda, ele nunca mais vai querer ir para a festa, pede para pedras e paus afastarem-se, e aí ele cai e consegue ficar vivo. Então aí foi o desfecho do nosso conto popular. Então, eu tenho certeza que você fez a primeira leitura, já tinha compreendido algumas questões, agora fez a segunda leitura junto com o professor, entendemos mais um pouco da história. Muito bem, para continuar de olho nos textos, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar algumas atividades, e essas atividades são atividades de múltipla escolha. Então, olhe lá, ó, cada questão apresenta 4 alternativas, que são 4 alternativas de resposta possíveis para aquela pergunta. Porém, verifique qual é a correta e marque em seu caderno apenas uma. Combinado? Então você precisa marcar apenas a letra correta, que corresponde à resposta correta. Ok? Vamos começar. Vamos ver se você está de olho nos textos. Número 1. De acordo com o texto, foram quantos dias de festa? Você recorda que essas informações foram passadas logo na apresentação do texto. Naquela primeira parte do texto foram trazidas essas informações. Então, para que você encontre uma informação básica como a quantidade de dias de festa, você vai ter que buscar naquela parte inicial do texto. Combinado? Muito bem. Será que foi 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias? No seu caderno, você vai anotar apenas número 1 e qual a letra correta. Combinado? Eu vou deixar na tela da TV o texto e essa dica. A quantidade de dias de festa está logo na apresentação ali do nosso texto. Naquele momento inicial. Dê uma lidinha aí e responde que eu volto logo logo. Muito bem, será que você conseguiu responder a essa questão? Essa questão estava bem simples. O professor pediu para que você olhasse logo aqui na apresentação, que é o momento inicial, né? Então aqui na terceira linha do texto, diz que parece que foram 3 dias de festança. Essa informação estava demarcada aqui no texto, estava explícito. Eu precisava apenas retomar a leitura para encontrar. Então a resposta correta é a letra
C. Observe aí como que vai ficar o caderno. Então você vai anotar número 1, letra C. Apenas isso. E aí nós vamos prosseguir a nossa aula e você vai anotando número 2, qual é a letra e assim por diante. Combinado? Lá no final eu trago todas as respostas para que você confira. Vocês recordam que fizemos anteriormente no De Olho nos Textos um gabarito? Desta vez não vamos usar o gabarito, mas vamos mesmo assim fazer as anotações no nosso caderno. Combinado? Muito bem. Número 2. Leia o trecho. Vendo seu esforço, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O cágado aceitou eufórico. Qual a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra em destaque? Qual é a palavra que está em destaque aí? Eufórico. Será que eufórico significa cansado, angustiado, contrariado ou animado? Vamos observar aqui no texto, ó. Eu vou marcar para vocês no texto onde está esse trecho. Diz lá, ó, o cágado aceitou eufórico, montou na garça rumo ao céu e voaram muito alto. Será que quando a garça ofereceu para o cágado essa ajuda, será que ele se sentiu mais cansado ainda? Será que ele ficou angustiado? Será que ele se sentiu contrariado? Ou será que ele ficou animado em receber ajuda? Leia novamente o trecho completo conforme o professor contornou e aí pense e responde. Logo eu volto. Muito bem, vamos conferir a resposta. Então, olha lá, né? O cágado aceitou eufórico. Quando o autor coloca que ele está eufórico, significa que ele está animado em receber ajuda. Então, ele pode ter ficado agitado, pulando, eufórico, feliz, animado. Ok? Muito bem. Número 3. Quem conta essa história? Será que essa história ela foi contada pelo cágado? Será que foi contado pela garça? Será que foi contado pelo narrador? Ou será que foi contado pelas pedras e paus? Nós devemos retomar a leitura do texto e observar algumas marcas. Observem aí na leitura do texto em 2 pontos. O autor coloca aqui na primeira flecha, ele coloca o cágado que era vagaroso demais. Logo aqui embaixo ele coloca a garça se ofereceu para levá-los nas costas. São 2 pistas importantes para que eu descubra quem conta essa história. Será que se o cágado estivesse contando a história, ele ia se referir a ele mesmo como o cágado? Será que a garça, se estivesse contando a história, referiria-se a ela mesmo como a garça? Será que o narrador utilizaria essas mesmas pistas para falar de outras pessoas ou dele mesmo? E sobre pedras e paus, será que eles foram personagens ou foram objetos no texto? Olhe quantas informações estamos pensando porque estamos de olho no texto. Agora eu quero que você leia novamente o texto e então responda quem conta a história.
Muito bem, vamos verificar qual é a resposta correta, porque estamos de olho no texto. Vamos lá, a resposta correta é a letra C. Quem conta a história é o narrador. E esse narrador, ele vê a história de fora. Por isso que quando ele fala dos personagens, ele se refere ao personagem como o próprio nome do personagem, que é o cágado, a garça. Quando ele se refere ao sapo, ele fala sapo. Se ele fosse um personagem, no momento em que ele aparece na história, ele utilizaria os pronomes, né? Eu, falaria dele ou ele, não é mesmo? Então, essas pistas, quando o professor coloca a flecha e coloca o cágado, a garça, o sapo, a cegonha, significa que esses personagens estão sendo observados de fora. E quem observa de fora, então, é quem narra a história, ou o conto popular, né? No caso, então, quem conta a história é o narrador. Muito bem, anotou no caderno. Número 4. Os problemas do cágado começaram quando? Montou na garça rumo ao céu, demorou para chegar ao céu, gritou alto, afastem-se pedras e paus, ou perguntou se ele ainda via terra firme. Quando será que esses problemas começaram? Para isso, você vai observar aqui nesse momento de complicação do texto. Então, falamos um pouco sobre a apresentação e aqui as coisas começaram a complicar. Durante esse desenvolvimento dos fatos, as coisas começaram a se complicar. Então, quando será que os problemas do cágado começaram? Letra A, B, C ou D? Leia com atenção, fique de olho no texto e responda no seu caderno. Muito bem, crianças. Vamos refletir sobre esses problemas. O professor demarcou para vocês aqui esse momento, esse desenvolvimento da complicação, onde diz ali, ó, o cágado ainda estava a caminho. Vendo o seu esforço, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O cágado aceitou, eufórico, montou na garça, rumo ao céu, e voaram muito alto. Então, os problemas do cágado começaram quando ele resolveu, sim, montar nas costas
da garça rumo ao céu, né? Se ele não tivesse feito essa escolha, ele continuaria sua caminhada, mesmo que demorando para chegar até o céu, mas iria tranquilamente. Então, seus problemas começaram quando ele resolveu montar na garça. Anotou aí no caderno? Corrigiu? Número 5. No final da história, o cágado foi cuidadoso, ingênuo, esperto ou corajoso? Para que você encontre essa resposta, nós temos que retornar ao texto, a um trecho que ainda não é o desfecho do texto final da história, mas que vai mostrar como o cágado se sentiu ou como ele se mostrou enquanto atitude dentro do texto. Então, olhe lá, ó, bem aqui nesse momento de clímax, né, de tensão do texto. Em pleno voo, a garça perguntou se o cágado ainda via terra firme, lá da altura onde eles estavam. O cágado disse que não via nada, pois foi então que a malvada da garça largou o pobre do cágado no ar. Coitado! Então, já sabemos que a garça era malvada. Sendo malvada, o cágado, ele foi cuidadoso ao montar nas costas da garça? Ele foi ingênuo porque acreditou que a garça queria ajudá-lo. Ele foi esperto porque aceitou achando que ia chegar mais rapidamente. Ou ele foi corajoso porque sabia que ia num território, num local que não era muito o habitat dele, porque é um animal que vive na água ou na terra e resolveu montar nas costas de um animal que voa. Ele foi cuidadoso, ingênuo, esperto ou corajoso? Leia o trecho e responda. Conferir. Então você leu aí no trecho que a garça era malvada. A tensão do texto começou quando a gente percebe que a garça era malvada. Se a garça era malvada, o cágado foi ingênuo de aceitar essa ajuda disfarçada, porque o que ela queria fazer era uma atitude malvada com o nosso cágado, com o nosso personagem, não é mesmo? Então a resposta correta era a letra B. Vamos em frente. Número 6. No trecho, a malvada da garça largou o pobre do cágado no ar. Coitado. Bem à frente da palavra coitado, nós temos aí um ponto de exclamação. E esse ponto de exclamação, ele expressa o quê? Será que quando o narrador diz coitado, ele está admirando o cágado? Ele está sentindo pena do cágado, ele está sentindo um susto, né? Ele se assustou com o que aconteceu com o cágado, ou ele ficou nervoso? O ponto expressa o quê? Admiração, pena, susto ou nervosismo. Observe aí no texto o trecho onde diz coitado. Anote no seu caderno e eu já venho trazer a resposta correta.
bem, vamos conferir. Ali naquele trecho onde ele diz coitado, quem está dizendo é o narrador. E ele sente pena do cágado. O que significa isso? Que quando ele narra esse momento em que a garça foi malvada e joga o cágado lá de cima, ele está sentindo pena ou dó de uma situação que o cágado não precisaria estar passando naquele momento. Não é mesmo? Muito bem, vamos em frente. 7ª questão. Ao ler o texto, podemos afirmar que ele serve para quê? Ele serve para explicar o formato do casco do cágado? Será que ele serve para apresentar a festa dos bichos? Será que ele serve para comparar o cágado e a garça? Ou será que ele serve para mostrar um apoio da garça para o nosso personagem principal? Para que serviu esse texto? Então tem aí o texto, dá uma olhadinha rápida no texto de novo, observe lá no final do texto, no desfecho. Para que será que ele serviu? Um tempo para você. Muito bem, crianças. Vocês observaram então aqui no final do texto, onde diz, né? O cágado caiu, ele escapou vivo, mas seu casco se quebrou em muitos pedaços. Dizem que é por isso que o cágado tem o casco em forma de remendos. Então, olha, observe as nossas opções. Será que esse texto serviu para explicar o formato do casco? Aí nós temos aí uma grande pista. Foi para apresentar a festa dos bichos? Ele até fala isso no texto, lá no início. Mas o texto não gira em torno apenas da festa. É uma informação isolada lá no início. Ele compara o cágado com a garça? Ele não compara nenhum dos dois animais. Diz que a garça ofereceu uma ajuda e no final foi maldosa. E ele mostra esse apoio da garça? Ele até mostra, mas o texto ele não serve para mostrar esse apoio. Até porque, como a garça foi malvada, esse apoio era de mentira, não é mesmo? Então, para nós, sobra a letra A. Ele explica o formato do casco. Vamos ver como que ficou aí no caderno? Então, número 1C, 2D, 3C, 4A, 5B, 6B e 7A. Um tempinho para você conferir.
Muito bem, crianças, estamos chegando no final da nossa aula. Mas antes de acabar, você já viu um cágado? Vamos conhecer? Então, olha só, o professor trouxe aqui um cágado lá do Museu de História Natural e ele está taxidermizado. O que significa isso? Que ele foi tratado para manter as suas características. Então, hoje está aqui o nosso cágado, como ele é originalmente, e eu trouxe também para vocês verem o casco dele. Observe aí, ó, o casco de um cágado de verdade, ele parece que foi todo remendado realmente. Observe aí na tela como é então o cágado visto do alto e aqui visto de perfil. Gostou de conhecer o cágado como ele é na vida real? Muito bem, eu adorei a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado também. Então, logo logo eu volto, trazendo um pouquinho mais de conhecimento em língua portuguesa e ficando de olho nos textos. Até a próxima aula e sem se esquecer, seja gentil sempre. Tchau!